Boa noite. Boa noite. Preso o cardiologista que dezenas de mulheres acusam de abuso sexual. A polícia prende a suspeita de 2 assassinatos ligados à guerra pelo mercado clandestino de implantes estéticos no Rio. A Inglaterra torna crime fotografar alguém por baixo das roupas sem autorização. O ex-ministro petista Antônio Palocci relata a entrega de maços de dinheiro ao ex-presidente Lula. Pagamento de propina pela obra da usina de Belo Monte. A justiça aceita a denúncia contra o ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, do MDB. Índios do Maranhão se mobilizam contra a invasão de terras por fazendeiros. Uma dor de cabeça a mais para o presidente americano. A denúncia de que foi ele que mandou o ex-advogado mentir num depoimento ao Congresso. O relator do caso, Fabrício Queiroz, no STF, ministro Marco Aurélio, diz que tem remetido ao lixo reclamações como as que foram encaminhadas pelo senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL. A suspensão do inquérito determinada pelo ministro Luiz Fux é até que Marco Aurélio analise o pedido depois do recesso. Um novo documento do COAF revela depósitos em dinheiro que somam quase R$100 mil no período de um mês na conta bancária de Flávio Bolsonaro. E a Unesco elege o Rio de Janeiro como a primeira capital mundial da arquitetura. A partir de agora, no Jornal Nacional. Está preso no interior de São Paulo o cardiologista acusado de abusar sexualmente de pacientes. Já são 37 denúncias contra ele. O médico Augusto César Barreto Filho se apresentou na Delegacia de Defesa da Mulher de Presidente Prudente às 3 horas da tarde. Ele passou por exame de corpo de delito. Depois, foi levado para a penitenciária de Lucélia, que abriga presos por crimes de natureza sexual. A defesa do médico não quis comentar as denúncias, mas disse que vai recorrer da prisão. A prisão preventiva é totalmente desnecessária, porque ele compareceu em todos os atos aqui na delegacia e atualmente não se encontra trabalhando mais. Já faz meses que o doutor Augusto se afastou das suas funções. Esses fatos estão comprovados documentalmente. Então, a possibilidade de uma reiteração de conduta por parte dele é inexistente, porque ele não trabalha mais. Barreto Filho tem 74 anos e há 45 é médico cardiologista. Ele é casado, tem 4 filhos, 2 também são médicos. Augusto César Barreto Filho é acusado de abusar sexualmente de mulheres no consultório dele. A justiça decretou a prisão preventiva com base nas 15 primeiras denúncias. Depois disso, outras 22 mulheres denunciaram o médico. A polícia acredita que os novos casos podem levar a um segundo inquérito. Tivemos novos registros, novas ligações e nós ressaltamos que as mulheres se fortaleçam com a prisão do autor para se empoderar a denunciar novos casos. Diante do volume de denúncias, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo suspendeu o registro de Barreto Filho por 6 meses e declarou que a investigação interna continua sob sigilo. Débora foi quem fez a primeira denúncia contra o cardiologista, em julho do ano passado. Hoje, depois da prisão de Barreto Filho, ela decidiu mostrar o rosto para falar do caso. Aconteceu o fato dia 18 e dia 19, eu fui até a delegacia fazer com medo, com vergonha, com vários preconceitos dentro da minha cabeça, mas eu dei o primeiro passo. E através disso, olha o que deu hoje, né? Ele vai ser preso, ele vai ser condenado por tudo que ele fez a mim e todas as outras mulheres. Então, se tiverem mais, vamos na delegacia, vamos denunciar, vamos fazer sermos ouvidas, né, respeitada, independente, porque eu sou dona de casa e eu fui ouvida, alguém acreditou em mim. A iniciativa de uma mulher de 26 anos fez surgir uma lei em defesa da privacidade e do respeito no Reino Unido. Em 2017, Dina Martin assistia a um show de rock com uma amiga no festival em Londres. Um homem deu em cima, ouviu um não e, para se vingar, foi lá e tirou uma foto por baixo da saia dela. Eu tentei pegar o telefone dele e gritei: "Você estava tirando foto por baixo da minha saia?"
Ele disse que não, me segurou e a gente começou a brigar, conta a publicitária. Os policiais só pediram para ele deletar a foto e me disseram: não há nada que a gente possa fazer porque você estava usando calcinha. Eu perguntei, como assim? E o policial respondeu: se você estivesse sem calcinha, seria uma foto de conteúdo explícito. Mas, nesse caso, realmente não há nada que você possa fazer. Mas tinha. Dina começou uma campanha na internet, descobriu vários casos parecidos, reuniu quase 100 mil assinaturas, contratou um advogado e elaborou um projeto de lei. Logo recebeu o apoio da primeira-ministra, que disse que compartilhava da indignação desse comportamento abusivo. Muitas mulheres nem sabem que já foram fotografadas e que essas imagens costumam parar na internet. A polícia britânica já registrou casos com crianças de menos de 10 anos. Aqui na Inglaterra e também no país de Gales, isso era considerado só uma ofensa pública. Gerava uma advertência formal por carta e, no máximo, multa. Mas agora vai virar crime e pode dar até 2 anos de cadeia. Graças à jovem britânica, que recebeu a notícia essa semana quando estava num pub com os amigos. O Ministério da Justiça celebrou publicamente. Uma pessoa se posicionando pode mudar tudo. Essa é a cara da mudança de lei. Em outros países, as mulheres também estão se posicionando. Na campanha no metrô de São Petersburgo, é como se essa russa dissesse: quer tanto ver uma calcinha? Tá aí, olha, mas desde que eu te mostre quando eu quiser. Aqui no Brasil, a covardia criminosa contra 4 mulheres levou 4 homens para a cadeia. Na Bahia, Nielton Soares negou ter apedrejado Alice Rodrigues, de 18 anos, até a morte. Segundo a polícia, ela o teria rejeitado. Uma ex-namorada dele já havia registrado queixa de agressão. No norte de Mato Grosso, Gabriel Gomes da Silva confessou o assassinato de Graziela Lopes, com quem viveu por 3 meses. Cícero Gomes Lima é suspeito de ter matado a ex-mulher Juliana Simão anteontem, no interior de São Paulo. O corpo dela estava com mãos e pés amarrados. A polícia do Rio prendeu Antônio Cardoso por tortura e violência. Ele mesmo filmou as agressões à mulher, que fugiu da cidade de Itaperuna. O vídeo foi parar na internet. Depois de uma agressão, é muito comum que a mulher não receba o tratamento adequado de quem as deveria acolher e proteger. As marcas do espancamento ficaram no pescoço, no rosto e nas costas. As agressões ocorreram no apartamento do namorado da vítima, em Manaus, na madrugada de domingo. Do nada, ele se levantou da cama, da maneira que ele estava, levantou da cama, deu um tapa no meu rosto. Quando eu quis levantar, ele deu outro tapa no meu rosto. Me debruçou na cama e já começou a me enforcar. Ele me enforcava bastante e assim, eu não tinha, na hora eu não pensava o que eu vou fazer, na hora eu só pensava, eu vou morrer. A mulher só escapou depois de morder a mão do agressor, se trancar no banheiro e gritar por socorro. Vizinhos chamaram a polícia. 2 PMs foram até o local. Eles conduziram o agressor a uma delegacia e orientaram a vítima que os acompanhassem. Mesmo machucada, a vítima veio até esta delegacia dirigindo o próprio carro. Mas aqui foi orientada por um dos policiais militares a não registrar o caso naquele momento, porque iria demorar. Ela foi embora e dormiu na casa de uma amiga, enquanto os policiais militares levaram o suspeito de volta para o apartamento. A vítima voltou à delegacia na manhã seguinte. Dessa vez, foi orientada por um policial civil a registrar o caso na delegacia da mulher. A delegada que assumiu as investigações na segunda-feira concluiu o inquérito ontem. Márcio Vilotti Juliano, o agressor, foi indiciado por lesão corporal. Ele vai responder em liberdade. Segundo a delegada, os policiais erraram ao mandar a vítima de volta para casa. Ela chama a polícia militar atende o chamado, coloca ele na viatura, eles vão até o 19º e eu não sei por qual motivo que não foi lavrado flagrante desse cidadão naquele dia. A vítima também registrou queixa contra os PMs que a atenderam e espera que o ex-namorado seja punido. A minha expectativa é justiça, é que ele pague pelo que ele fez.
A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas instaurou uma sindicância na Corregedoria Geral do Sistema de Segurança. A Polícia Militar do Amazonas declarou que não compactua com condutas com desvios. Márcio Vilotti Juliano declarou que vai dar a versão dele para os fatos na Justiça. A Polícia do Rio prendeu hoje uma mulher suspeita de mandar matar 2 pessoas para garantir o domínio no mercado clandestino de estética. Esta é Fernanda Silva de Almeida, conhecida como Fernanda Bumbum. Ela faz procedimentos estéticos clandestinos. Fernanda foi presa hoje em casa em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por um crime ainda mais grave. Ela é suspeita de mandar matar Marcilene Soares Gama, de 48 anos. As 2 mulheres disputavam o mercado clandestino de procedimentos estéticos na cidade do Rio e na Baixada Fluminense. A rivalidade era tanta que, segundo a polícia, Fernanda encomendou a morte de Marcilene para se livrar da concorrência. Fernanda Bumbum pediu ajuda a 2 amigos. Natália Alves de Souza fez amizade com Marcilene, chegou a se hospedar na casa dela e colheu informações importantes sobre a vítima. Segundo a polícia, a execução de Marcilene foi encomendada a Diego Teodoro dos Santos. Ele era cliente de Fernanda, fez vários procedimentos no corpo. Essas imagens do dia 22 de julho de 2017 mostram Diego chegando ao prédio de Marcilene, na zona oeste do Rio. Cerca de 1h30 depois, ele aparece arrastando Marcilene pelas escadas do prédio. Ela está com as mãos amarradas. Os 2 seguem para a garagem e Marcilene é colocada dentro do carro. Ela foi morta a cerca de 500 metros de casa com 2 tiros na cabeça. O corpo de Marcilene foi jogado no meio da rua. No dia seguinte ao crime, Diego foi a um bar com amigos, um dos últimos momentos dele. Diego foi assassinado no dia seguinte em São João de Meriti, na Baixada. O pai não tem dúvidas de que foi Fernanda quem mandou matar Diego. Eu tenho certeza que foi uma queima de arquivo. Natália também foi presa hoje em Lucélia, no interior de São Paulo. Na casa de Fernanda Bumbum, a polícia encontrou material usado em preenchimentos estéticos. Ela já tinha sido presa no ano passado por esse motivo, mas continuou fazendo os procedimentos clandestinos. A Marcilene ela foi morta num sábado de manhã e o Diego numa madrugada de segunda-feira. Acreditamos que tenha sido sim uma queima de arquivo, a fim de impedir que a polícia chegasse aos autores desse primeiro crime da Marcilene. O chefe da Divisão de Controle de Armas da Polícia Federal mandou orientações aos subordinados sobre o novo decreto das armas. No documento, ele afirma que o aumento exagerado do número de armas pode ter consequências nefastas. As orientações estão em um comunicado enviado a delegados da Polícia Federal que atuam no controle de armas de fogo. O delegado Éder Rosa de Magalhães, chefe da Divisão Nacional de Controle de Armas de Fogo da PF, fez uma espécie de manual sobre como agir diante das novas regras de posse de armas, como mostrou hoje o jornal O Globo. O decreto prevê a posse de até 4 armas, mas diz que esse limite pode aumentar se comprovada a necessidade, como, por exemplo, ter muitas propriedades. Na orientação interna, um alerta. Nos requerimentos voltados à aquisição de mais de 4 armas de fogo, deverá haver uma análise aprofundada, voltada a sopesar a efetiva necessidade. Haja vista as nefastas consequências que um aumento exagerado do número de armas em poder dos cidadãos pode acarretar à incolumidade pública. O delegado também explicou como deve ser aplicada a ampliação do prazo de validade dos certificados de registro de armas, de 5 para 10 anos. Diz que não se trata de uma extensão do prazo de validade por mais 10 anos, para todos os certificados de registros de armas de fogo que estavam válidos no dia 15 de janeiro, mas sim de uma extensão da validade a partir da data da emissão. Sobre o local para armazenar a arma, ele diz: não há necessidade de comprovação da existência do cofre ou do local seguro com tranca. E, sendo assim, não há que se falar em necessidade de realizar fiscalizações. No comunicado, o delegado também abordou as possíveis negativas de registro de posse e falou sobre os casos de pessoas suspeitas de ligações com criminosos. De acordo com o decreto, essa ligação teria que ser comprovada para a rejeição do registro. Como a norma exige comprovação, não há que se falar em indeferimento do pedido ou em cancelamento do registro nos casos em que houver apenas suspeita, ainda que fundada, de que tenham sido inseridas informações falsas na declaração de efetiva necessidade, de que o requerente mantém vínculo com grupos criminosos
ou age como pessoa interposta de quem não preenche os requisitos. O comunicado circulou internamente para padronizar procedimentos, já que cabe à PF o controle de armas de fogo. Mas o tom surpreendeu a cúpula da Polícia Federal. A avaliação interna é que os termos deveriam ser técnicos, não opinativos, e que o memorando saiu do padrão. Oficialmente, a PF diz que não se manifesta sobre a política de armas e que cumpre as diretrizes do novo decreto. Nós não conseguimos contato com o delegado Éder Rosa de Magalhães. A seguir, o Ministério Público pede providências à Justiça contra a invasão de terras indígenas. E a honra brasileira de ter a primeira capital mundial da arquitetura. O Ministério Público Federal no Maranhão solicitou à Justiça medidas urgentes para evitar uma invasão na terra indígena Auaguajá. Os índios Auaguajá estão mobilizados para buscar proteção. Alguns vestem roupas camufladas, são de um grupo que eles chamam de vigilantes da floresta e que monitoram o território indígena. A terra Auaguajá está na região mais preservada do que resta da floresta amazônica do Maranhão e que agora está ameaçada por poceiros. A FUNAI diz que o desmatamento avança e já tem gado pastando dentro da área demarcada. Na madrugada de ontem, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão de toras de madeira extraída ilegalmente da área indígena. Hoje, uma reunião discutiu estratégias para proteger a área de novas invasões, com a participação de lideranças indígenas de tribos da região, ONGs que defendem os direitos dos índios e ativistas. Os índios Auaguajá habitam uma área quase do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, na divisa do Maranhão com o Pará. São cerca de 100 índios, muitos vivem isolados e nunca tiveram contato com o homem branco. A terra indígena Auaguajá teve todo o seu processo concluído. Hoje, qualquer ocupação, invasão, volta das pessoas para essa terra é inconstitucional. É ilegal. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já garantiu que o governo vai respeitar os territórios indígenas demarcados legalmente, como é o caso da reserva dos Auaguajá. A área foi regulamentada como terra indígena em 2005. Em 2014, 427 famílias que ocupavam a área foram retiradas e realocadas em assentamentos na região. E enquanto outros poceiros estão invadindo a terra indígena, as famílias que foram retiradas de lá dizem que 5 anos se passaram e ainda falta estrutura para que elas continuem com o plantio de subsistência que tinham na área onde viviam. Alguns ainda estão em barracas de palha improvisadas. Em depoimentos gravados nesta semana, assentados reclamam da situação. Onde o INCRA prometeu tantas e tantas coisas para nós, água potável, unidade básica de saúde, unidade escolar, energia, casa, terra cortada. E hoje eles estão fazendo o que com nós? Jogaram nós aqui, largaram de mão como indigente. E aí o que restando mesmo só essa casinha de pai aqui, porque foi nós mesmos que fizemos. Eles fizeram, foi até uma lona para a gente fazer. Se fosse na lona, já tinha se acabado há muitos tempos. O INCRA informou que 60 famílias ainda não foram assentadas porque não quiseram morar em outra região. E informou ainda que está tentando resolver o problema da falta de estrutura nos assentamentos, mas que depende de repasses do governo federal que ainda não foram feitos. O Ministério da Agricultura declarou que a nova estrutura da pasta que contempla o INCRA só passa a valer no dia 25 de janeiro e que, por este motivo, não sabe responder sobre os repasses de verbas. Hora da previsão do tempo com Maria Júlia Coutinho. Maju, boa noite. Quais são os seus destaques? Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata e para todos. A gente começa falando do Rio Acre, que, como previsto, transbordou e provocou alagamentos em vários pontos de Rio Branco. Até o momento, felizmente, não há nenhum desabrigado. Olha só, amanhã ainda tem bastante chuva aí, deve rolar na capital acreana, também lá em Belém, em Macapá, Teresina e Cuiabá. Pode cair uma chuva considerável em São Paulo e no Rio de Janeiro, e no sul tem volumão aí para Curitiba e Florianópolis. E pode ter ressaca do litoral de Floripa até Santa Vitória do Palmar, lá no Rio Grande do Sul. E veja só quantas engrenagens estarão em ação para provocar agitação no mar e no céu. A Zecite, por exemplo, aqui, esse corredor de nebulosidade, vai continuar levando muita chuva para pontos do norte e do nordeste. E olha, graças a ela, mais de 100 dos 184 municípios cearenses tiveram 5 dias seguidos de chuva. Fortaleza já ultrapassou a média do
do mês. Já todas as capitais aqui do Sudeste estão devendo chuva. Até São Paulo, onde tem tido temporais todas as tardes, ainda não alcançou a média, não. Porém, a situação mais gritante aqui é em Vitória. Choveu apenas 8,2 milímetros. Amanhã deve ser mais um dia de sol em grande parte do Espírito Santo. Tempo firme também no norte do Rio, de Minas, no interior da Bahia, Sergipe e na fronteira oeste aqui do Rio Grande do Sul, em parte do centro do Rio Grande do Sul. Isso é boa notícia, Bonner, porque a gente recebeu a notícia agora que caíram incríveis 600 milímetros de chuva neste começo de ano em Uruguaiana, 5 vezes mais do que o normal para o mês. Amanhã essa chuva dá uma trégua por lá. Ok, e vamos ver então como é que ficam as temperaturas para amanhã. Vamos de temperaturas no sábado, 24 apenas de máxima, deliciosa essa máxima lá em Porto Alegre, 29 em Floripa e 28 em Curitiba, muita chuva aqui, 30 graus em Campo Grande e em Brasília, 33 em Goiânia e 35 em Cuiabá, também com chuva. 29 em Teresina e Fortaleza, onde deve chover muito, 30 em Belém, 32 em Boa Vista e 33 em Macapá. Pancadas fortes e 32 graus aqui em São Paulo, 34 em BH e, infelizmente para você, Bonner, 40 graus aí no Rio de Janeiro, mas com chuva. Os ventos que vêm de leste estão deixando Recife, Salvador e até mesmo Vitória mais frescas do que o Rio. A localização da cidade aí maravilhosamente quente impede que essa brisa aí gostosa avance para o Rio de Janeiro e ainda tem um bloqueio atmosférico, Bonner, que está impedindo que as frentes frias cheguem para refrescar a cidade onde você mora. E impedindo a alegria dos cariocas, né, Maju? Obrigado, de qualquer maneira. Principalmente a sua. Tchau. Tchau. Um site de notícias com sede nos Estados Unidos publicou que o presidente Donald Trump orientou o ex-advogado dele a mentir para o Congresso. Deputados da oposição democrata disseram que vão abrir uma investigação parlamentar. Michael Cohen já confessou que mentiu ao Congresso em 2017 sobre sua participação em negócios de Trump na Rússia. Agora, o site de notícias BuzzFeed diz que Cohen fez isso orientado diretamente por Trump. A reportagem ouviu 2 investigadores do caso que contaram que Cohen teve pelo menos 10 encontros pessoais com Trump durante a campanha presidencial para falar sobre o projeto de construção de um prédio em Moscou. E aí, segundo o site, quando Cohen foi chamado a depor no Congresso, Trump ordenou que ele mentisse, dizendo que a negociação com os russos tinha terminado antes do que realmente aconteceu. Os investigadores teriam depoimentos de testemunhas confirmando essa história, além de e-mails, mensagens de texto e outros documentos. Até agora, nenhum jornal ou jornalista conseguiu confirmar a reportagem do BuzzFeed, mas se essas informações forem comprovadas, essa vai ser a denúncia mais grave enfrentada por Donald Trump até agora. O presidente do Comitê Judiciário da Câmara disse que, se Trump mandou um subordinado mentir ao Congresso, cometeu um crime federal. A oposição falou hoje até em impeachment. E os deputados e senadores vão poder questionar Cohen novamente em 3 semanas, quando o novo depoimento do advogado está marcado no Congresso. Hoje, Trump disse que Cohen está mentindo para reduzir a pena. E a porta-voz da Casa Branca afirmou que a denúncia é categoricamente falsa. Michael Cohen já foi condenado a 3 anos de cadeia e começa a cumprir a pena em março. Morreu hoje na Grande São Paulo o cantor e compositor Marciano. Ele tinha 67 anos e sofreu um infarto. Marciano é autor de dezenas de músicas sertanejas. Fio de Cabelo, por exemplo, teve mais de 400 gravações. Durante décadas, Marciano cantou ao lado de João Mineiro, que morreu em 2012. Um dos maiores sucessos da dupla foi com a música Ainda Ontem Chorei de Saudade. Chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. A Unesco anunciou hoje em Paris, na França, que o Rio de Janeiro é a primeira cidade a se tornar capital mundial da arquitetura. Rio de sol, de céu, de mar e agora de arquitetura. Dos Arcos da Lapa ao Palácio Capanema, dos museus de ontem ao do amanhã. Nossa cidade maravilhosa junta concreto e natureza com tanta delicadeza que a Unesco abriu mão de mais de 30 candidatas para conceder ao Rio o título de Capital Mundial da Arquitetura.
O título inédito vai ser nosso durante todo o ano de 2020, quando o Rio vai sediar um congresso mundial sobre o tema. O prefeito Marcelo Crivella mandou uma mensagem em vídeo. Nosso compromisso é o de transformar o ano de 2020 em um marco na história cultural da cidade. Os representantes da cidade na cerimônia em Paris foram o presidente do Congresso de Arquitetura, Sérgio Magalhães, e Verena Andreatta, a secretária municipal de urbanismo. A Unesco encontrou diversas razões para escolher o Rio de Janeiro como a primeira capital mundial da arquitetura. Bom, primeiro a arquitetura, depois o urbanismo, também as belezas naturais, a herança cultural e a importância histórica da nossa antiga capital. A escolha do Rio foi por seu valor inestimável, há 6 anos considerado patrimônio cultural da humanidade, mas também pelos desafios que enfrenta. Les discussions qui sont aujourd'hui mises en place. Como disse o representante da Unesco, Ernesto Ramírez, o Rio lida com muitas questões importantes da atualidade e tem o desafio de se transformar num projeto urbano de desenvolvimento durável. Um projeto urbano de desenvolvimento durável. Em maio do ano que vem, quando for a sede do Congresso Mundial de Arquitetura, o Rio do Sol, do Céu e do Mar vai ser também uma vitrine e terá seu futuro rediscutido, repensado e, quem sabe, com a presença de mais de 20 mil arquitetos, redesenhado. A seguir, o relator do caso Fabrício Queiroz no STF, ministro Marco Aurélio, diz que tem remetido ao lixo reclamações como a do senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL. Um novo documento do COAF revela depósitos em dinheiro que somam quase R$100 mil no período de um mês na conta bancária de Flávio Bolsonaro. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a um trecho de um relatório do COAF sobre movimentações bancárias suspeitas de Flávio Bolsonaro. Em um mês, foram quase 50 depósitos em dinheiro numa conta do senador eleito pelo Rio. O documento traz informações sobre movimentações financeiras de Flávio Bolsonaro entre junho e julho de 2017. São 48 depósitos em espécie na conta do senador eleito, concentrados no autoatendimento da agência bancária que fica dentro da Assembleia Legislativa e sempre no mesmo valor, R$2 mil. Total de R$96 mil depositados em 5 dias. Os primeiros depósitos foram em 9 de junho de 2017. Foram 10 depósitos no intervalo de 5 minutos, entre 11h02 e 11h07 da manhã. No dia 15 de junho, mais 5 depósitos, feitos em 2 minutos, das 16h58 às 17 horas. Dia 27 de junho, outros 10 depósitos, ou seja, R$20 mil depositados em 3 minutos, do meio-dia e 21 ao meio-dia e 24. Um dia depois, mais 8 depósitos em 4 minutos, de 10h52 às 10h56. Todos os outros foram feitos no mês seguinte, no dia 13 de julho de 2017. 15 depósitos em 6 minutos. O COAF diz que não foi possível identificar quem fez os depósitos. O relatório afirma que o fato de terem sido feitos de forma fracionada desperta a suspeita de tentativa de ocultação da origem do dinheiro. O COAF classifica que tipo de ocorrência pode ter havido com base numa circular do Banco Central, que trata da lavagem de dinheiro. A realização de operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configuram artifício para a burla da identificação dos responsáveis ou dos beneficiários finais. O documento obtido com fontes da nossa reportagem está identificado como item 4 e faz parte de um relatório de inteligência financeira, o RIF. O Jornal Nacional apurou que esse novo relatório de inteligência foi pedido pelo Ministério Público do Rio, a partir das investigações sobre movimentação financeira atípica de assessores parlamentares da Assembleia Legislativa. O primeiro relatório tratava da movimentação de servidores da Alerj. Desta vez, o MP pediu ao COAF para ampliar o levantamento. A suspeita é que funcionários dos gabinetes devolviam parte dos salários, numa operação conhecida como rachadinha. O Ministério Público pediu o novo relatório ao COAF em 14 de dezembro e foi atendido no dia 17, um dia antes de Flávio Bolsonaro ser diplomado senador. Portanto, segundo o MP, ele não tinha foro privilegiado na ocasião. Por causa desse relatório, Flávio Bolsonaro questionou a competência do MP.
Flávio pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão temporária da investigação e a anulação das provas. Ele foi citado no procedimento aberto pelo Ministério Público do Rio contra Fabrício Queiroz. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro é investigado por movimentação suspeita de R$ 1.200.000 durante um ano. Na reclamação ao STF, Flávio Bolsonaro argumentou que o Ministério Público do Rio utilizou-se do COAF para criar atalho e se furtar ao controle do Poder Judiciário, realizando verdadeira burla às regras constitucionais de quebra de sigilos bancário e fiscal. Flávio argumentou também que, depois de confirmada sua eleição para o cargo de senador, o Ministério Público requereu ao COAF informações sobre dados sigilosos de sua titularidade e que as informações do procedimento investigatório foram obtidas de forma ilegal, sem consultar a Justiça. Mas a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tomou ao menos 2 decisões de validar que o Ministério Público obtenha informações do COAF sem autorização judicial. O Ministério Público do Rio se baseia ainda em norma do Conselho Nacional do Ministério Público, que permite a solicitação de relatório de inteligência do COAF e tem convicção de que não configura quebra de sigilo. O Ministério Público do Rio nega que tenha havido quebra de sigilo e diz que as investigações decorrentes de movimentações financeiras atípicas de agentes políticos e servidores podem desdobrar-se em procedimentos cíveis para apurar a prática de atos de improbidade administrativa e procedimentos criminais. O MP declarou também que Flávio Bolsonaro não era investigado. Afirmou que o relatório do COAF noticia movimentações atípicas tanto de agentes políticos como de servidores públicos e que, por cautela, não se indicou de imediato os nomes dos parlamentares supostamente envolvidos em atividades ilícitas. Acrescentou que a dinâmica das investigações e a análise das provas colhidas podem acrescentar a qualquer momento agentes políticos como formalmente investigados. Ainda segundo a nota, essa forma de atuar indica o cuidado que o MP tem nas investigações com o fim de evitar o indevido desgaste das autoridades envolvidas. Antes de a investigação ser suspensa, Fabrício Queiroz faltou a 2 depoimentos no Ministério Público. E Flávio Bolsonaro disse que só ia dar explicações depois de conhecer os autos. Nós procuramos a assessoria de Flávio Bolsonaro, mas não obtivemos resposta. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, afirmou hoje que tem remetido ao lixo reclamações como a do senador eleito Flávio Bolsonaro, do PSL. A pedido da defesa de Flávio, o ministro Luiz Fux suspendeu temporariamente a apuração no Rio até a reavaliação de Marco Aurélio, que é o relator do caso. A declaração do ministro Marco Aurélio Mello é uma indicação de que ele deve manter a investigação na primeira instância e não no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux, que está no plantão judiciário, decidiu ontem conceder liminar suspendendo temporariamente o procedimento de investigação. Na reclamação ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Bolsonaro argumentou que o Ministério Público pediu ao COAF dados sigilosos dele depois que ele já havia sido eleito, há poucos dias de ser diplomado como senador. Na decisão, Fux diz: vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada, em caráter de urgência, no sentido da suspensão do procedimento de origem. Segundo Fux, como o senador eleito Flávio Bolsonaro passou a ter foro privilegiado desde a diplomação em 18 de dezembro, cabe ao relator da presente reclamação se pronunciar quanto à solicitação de transferir ou não o procedimento para o STF e a declaração de ilegalidade das provas. Fux explicou que, se não tomasse esta decisão, provas poderiam ser anuladas e que não suspendeu o caso, mas sim remeteu ao relator responsável, que é o ministro Marco Aurélio Mello. O ministro Marco Aurélio disse que já no dia 1º de fevereiro, com o fim do recesso do judiciário, vai decidir sobre o caso. Perguntado sobre qual caminho tomará, ele disse que o processo não tem capa, tem conteúdo e que tem negado seguimento a reclamações como a da defesa de Flávio Bolsonaro que chegam ao seu gabinete, remetendo-as ao lixo. Marco Aurélio afirmou que não está antecipando sua decisão, apenas mantendo a coerência com o que fez até agora. O ministro disse também que o Supremo não pode variar de posição.
referindo-se à decisão da maioria da corte restringindo o foro privilegiado. Em maio de 2018, o STF restringiu o foro para fatos durante o cargo e em razão do cargo. Os atos envolvendo Flávio Bolsonaro não dariam a ele direito ao foro privilegiado, pois ocorreram quando ele era ainda deputado estadual. Na mesma sessão, os ministros também decidiram que cabe à Corte analisar o que fica ou não no Supremo. As instâncias inferiores não podem decidir por si só o que cabe a elas e o que cabe ao STF. A seguir, o ex-ministro petista Antônio Palocci relata a entrega de maços de dinheiro ao ex-presidente Lula como propina pela obra de Belo Monte. Os procuradores da Lava Jato pediram a condenação do ex-deputado Eduardo Cunha, do MDB, no processo que investiga o pagamento de propina em navios-sonda da Petrobras. O Ministério Público afirmou que provou que Cunha usou a influência que tinha como presidente da Câmara para receber 5 milhões de reais em propina, com o único intuito de enriquecer ilicitamente às custas de seu mandato parlamentar. Os procuradores disseram que a propina foi paga pelo operador Júlio Camargo, delator da Lava Jato. Os investigadores sustentaram ainda que, como o dinheiro demorou a sair, Cunha pediu em 2011 para que a então deputada Solange Almeida, do MDB do Rio, entrasse com 2 requerimentos na Câmara pedindo informações sobre os contratos. A intenção, de acordo com os procuradores, era pressionar Júlio Camargo a pagar a propina. O MP quer que a ex-deputada seja condenada pelo crime de corrupção passiva. O Ministério Público pediu também que Eduardo Cunha seja condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e devolva os 5 milhões de reais que teria recebido em propina. Agora, as defesas dos réus também vão apresentar as alegações finais. Depois, a Justiça poderá dar a sentença, o que não tem um prazo para acontecer. A defesa de Eduardo Cunha disse que a alegação final é uma peça de fantasia que busca atribuir ao ex-deputado a prática de um ato criminoso que teve início, meio e fim confessados pelos delatores sem a participação de Cunha. A defesa de Júlio Camargo não quis se pronunciar e nós não conseguimos contato com a defesa de Solange Almeida. O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, do MDB, se tornou réu. Ele já está preso desde o fim de novembro no batalhão prisional da PM em Niterói. Pezão é acusado de receber quase 40 milhões de reais surrupiados de contratos do governo do estado. Ele nega. Como ex-governador, não tem foro privilegiado e vai ser julgado pelo juiz federal Marcelo Bretas. Num novo depoimento, o ex-ministro de governos petistas Antônio Palocci delatou diversos pagamentos em dinheiro vivo ao ex-presidente Lula como propina pela construção da usina de Belo Monte. A Polícia Federal anexou o depoimento a um dos inquéritos da Lava Jato. O TRF4 homologou esta delação de Antônio Palocci no ano passado. No depoimento, o ex-ministro relata conversas com Marcelo e Emílio Odebrecht e que cerca de 15 milhões de reais foram destinados a Lula em razão da participação da empresa em Belo Monte. Palocci conta que, a pedido de Paulo Okamoto, Marcelo Odebrecht pagou 4 milhões de reais por meio de doações ao Instituto e que Marcelo teria dito que os valores seriam devidos pela obra de Belo Monte. Palocci afirmou ainda que Lula pediu a ele aproximadamente 9 vezes dinheiro em espécie e que os valores, em média, chegavam a 50 mil reais. Lula pedia que Palocci não informasse sobre os pedidos a ninguém, que em determinada oportunidade levou 50 mil reais em espécie a Lula no terminal da Aeronáutica em Brasília, durante a campanha de 2010, dentro de uma caixa de celular na frente do motorista Cláudio Gouveia. Palocci disse ainda que em São Paulo recorda-se de outro episódio em que levou dinheiro vivo a Lula dentro de uma caixa de uísque até o aeroporto de Congonhas e que recebeu constantes chamadas telefônicas do ex-presidente cobrando a entrega, testemunhadas pelo motorista Carlos Pocente. Os 2 motoristas prestaram depoimento à PF e confirmaram fatos narrados pelo ex-ministro. Em um depoimento complementar,
Palocci disse que durante o crescimento da Operação Lava Jato, Dilma deu corda para o aprofundamento das investigações, uma vez que isso sufocaria e implicaria Lula. Palocci cita uma suposta ruptura entre Lula e Dilma. Segundo Palocci, Lula era um ex-presidente dominante, que queria controlar o governo de sua indicada e preparar sua volta à presidência, sendo que isso exigia um controle do financiamento lícito e ilícito do Instituto Lula e do PT, ao passo que a presidente Dilma lutava pela renovação do seu próprio mandato. Palocci contou ainda que certa vez Dilma disse que se pode fazer o diabo quando é a hora da eleição. Palocci disse que conversou com Lula sobre o triplex em Guarujá durante a Lava Jato e perguntou ao ex-presidente: por que você não pega o dinheiro de uma palestra e paga o seu triplex? E Lula respondeu: um apartamento na praia não cabe em minha biografia. O ex-ministro também detalhou as negociações de pagamento de propina com o delator Otávio Azevedo, da Andrade Gutierrez, que acabou participando da construção de Belo Monte. De acordo com o Palocci, o dinheiro foi dividido entre o MDB e o PT. A defesa de Lula afirmou que Antônio Palocci produziu mais uma narrativa mentirosa e mirabolante contra o ex-presidente em troca do que chamou de benefícios negociados clandestinamente com agentes do Estado para produzir resultados políticos contra Lula. Também declarou que é manifestamente ilegal o vazamento desse depoimento prestado à Polícia Federal. Segundo a defesa, essa situação deve merecer pronta iniciativa do diretor-geral do órgão e do ministro da Justiça e Segurança Pública para investigação e punição dos envolvidos. A defesa declarou ainda que Lula não recebeu qualquer valor de Palocci e que o ex-presidente não é o proprietário do triplex do Guarujá. A defesa de Antônio Palocci e dos motoristas Cláudio Gouveia e Carlos Alberto Possente afirmou que eles vão continuar colaborando com a justiça e que os motoristas são só testemunhas do caso. A defesa de Otávio Azevedo afirmou que não teve acesso ao depoimento, que o cliente já prestou todos os esclarecimentos necessários e que o inquérito sobre Belo Monte comprova a veracidade das alegações. A Andrade Gutierrez afirmou que apoia toda a iniciativa de combate à corrupção, que busca esclarecer fatos ocorridos no passado e que segue colaborando com as investigações em curso dentro do acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal. A defesa de Paulo Camoto negou qualquer recebimento de valor de Antônio Palocci. Declarou que as delações da Odebrecht nunca afirmaram tal fato e que o cliente já foi julgado e absolvido na Lava Jato. O Instituto Lula afirmou que Palocci inventou histórias sem provas para sair da prisão, que as doações ao Instituto saíram da conta da Odebrecht e foram declaradas dentro da lei, sem contrapartidas. A Odebrecht afirmou que está disposta a colaborar de forma eficaz com as autoridades em busca do esclarecimento pleno dos fatos narrados pela empresa e seus ex-executivos, e que segue comprometida com uma atuação ética, íntegra e transparente. O MDB declarou que lamenta que Palocci cite indevidamente o nome de terceiros para se livrar das acusações. A assessoria de imprensa de Dilma Rousseff afirmou que, mais uma vez, Antônio Palocci mente em delação premiada, que ele não tem provas que comprometam a idoneidade e a honra da ex-presidente, que é fantasiosa a versão de que ela teria dado corda para a Lava Jato implicar Lula e que isso não passa de uma tentativa vazia de intrigá-la com o ex-presidente. O Partido dos Trabalhadores tem afirmado que todas as doações foram legais e aprovadas pela Justiça. Nós não conseguimos contato com as defesas de Emílio e Marcelo Odebrecht. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória para combater fraudes em benefícios do INSS. A MP pretende tornar mais eficiente a análise de benefícios com indícios de irregularidade e a revisão dos benefícios por incapacidade. Em fevereiro de 2018, havia cerca de 950 mil processos com sinais de irregularidade. O governo vai pagar uma gratificação de R$ 57 por processo aos servidores que concluírem a análise de casos pendentes. Outro programa vai revisar benefícios concedidos por incapacidade mantidos sem perícia há mais de 6 meses. Os peritos receberão um bônus por perícia extra realizada. No último pente fino, que começou em 2016, 1.200.000 benefícios foram revisados. Desse total, a metade foi cortada, porque o INSS constatou irregularidades.
A MP vai aumentar o rigor na concessão da pensão por morte. A partir de agora, serão exigidos documentos que comprovem o tempo da união estável e da dependência econômica. Outra mudança, os dependentes vão ter menos tempo para pedir o benefício retroativo em pensão por morte. Hoje, é possível receber até 5 anos de benefício retroativo. Esse prazo cai para 180 dias no máximo. Já o auxílio reclusão vai ser pago somente aos dependentes de presos em regime fechado e com renda familiar inferior a R$ 1.400. Além disso, o preso terá que ter contribuído por no mínimo 2 anos ao INSS. E se não estiver contribuindo no momento da prisão, não terá acesso ao benefício. Hoje, tem direito ao auxílio o dependente de presos nos regimes fechado e semiaberto. O trabalhador rural não vai mais poder usar declaração de sindicatos para pedir aposentadoria. A comprovação terá que ser feita por meio de autodeclaração confirmada por entidades públicas credenciadas ao Pronater, o programa do governo voltado à assistência rural. O governo também quer agilizar a recuperação de valores depositados na conta de segurados ou pensionistas que já morreram e a família não informou ao INSS. Os beneficiados deverão anualmente comprovar estarem vivos. A medida provisória começa a valer imediatamente. O governo estima que em 12 meses vai economizar quase 10 bilhões de reais. A seguir, como simular a aplicação das notas do Enem nas inscrições do SISU. O executivo que cuidaria de provas do Enem perde o cargo depois de 24 horas. O governo voltou atrás na escolha do executivo que seria responsável pelo Enem, um dia depois de ele ter sido nomeado para o cargo. Murilo Rezende Ferreira havia sido indicado diretor de avaliação da educação básica do INEP. Ficariam sob responsabilidade dele a elaboração das provas do Enem e a aplicação do exame. Ele teria grande influência sobre o conteúdo das provas e sobre a organização da logística. Murilo Rezende é um conhecido defensor dos princípios da escola sem partido. Em uma audiência pública em 2016, ele já havia criticado professores, chamando-os de manipuladores. No dia 5 de janeiro, quando Murilo Rezende foi anunciado para o cargo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a escolha dele deixava claro o enfoque na medição da formação acadêmica e não somente o quanto ele foi doutrinado em salas de aula. Mas hoje o Ministério da Educação anunciou que Murilo não é mais o diretor de avaliação da educação básica do INEP. Ele foi para uma função de menor importância e com R$ 3.000 a menos no contra-cheque. O MEC informou que Murilo Rezende foi nomeado para outro cargo, o de assessor do Ministério, e que atuará em grupo especial de trabalho no âmbito do INEP, que, entre determinadas atribuições, ajudará no acompanhamento, análise e direcionamento do Enem. A mudança no cargo em 24 horas gerou especulações. No Ministério da Educação, o que se diz é que não foi uma queda, que Murilo Rezende vai se reportar diretamente ao ministro Ricardo Vélez Rodrigues, que ele continuará com influência para definir o conteúdo das provas do Enem. Agora mais distante dos holofotes, menos exposto a críticas. Nos bastidores, o que se comenta é que seria muito arriscado deixar nas mãos de Murilo Rezende, que não tem grande experiência de gestão, a logística da aplicação do Enem, que envolve mais de 5 milhões de alunos por ano. O INEP divulgou hoje as notas do Enem que permitem concorrer a 235 mil vagas em instituições públicas. Dedos frenéticos no celular em busca de um resultado. Depois de um ano de estudo, de ansiedade e de dedicação, para uns, a sexta começou de um jeito especial. Eu tinha estabelecido uma nota para eu tirar e eu consegui tirar acima disso. Quando eu vi, eu pulei da cama, abracei minha mãe, beijei o cachorro. Fiquei muito feliz mesmo, satisfeito com a minha nota. Essa nota do Enem tem um destino importante. Ela é o passaporte para a entrada em pelo menos 129 instituições públicas no Brasil. E para chegar a uma dessas instituições, o estudante vai pegar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio e se inscrever no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O processo do SISU só começa na terça-feira que vem. Mas até lá, dá para planejar melhor as estratégias. Na internet, vários simuladores, inclusive no próprio site do SISU,
mostram para o candidato em qual curso e em qual universidade ele poderia entrar, levando em consideração as notas de corte do ano passado, por exemplo. Os simuladores eles vão ajudar antecipadamente a você pensar assim, então, nesse curso, por exemplo, não adianta nem eu tentar porque realmente eu saí muito da minha nota de corte. Mas o outro curso que eu gostaria também, que me atrai, ele é possível. O Gabriel, que é de Belo Horizonte, foi bem na primeira simulação. Ele acha que conseguiria entrar no curso de economia em 2 universidades, uma delas em outro estado. Eu considero que a gente deve apoiar o Gabriel no que ele decidir e esse ajuste nós vamos fazendo pouco a pouco. Quanto mais tempo a gente tem para pensar nessas estratégias, no que a gente vai fazer, é melhor para o estudante, melhor para o aluno, que ele consegue tomar uma decisão com mais conhecimento. O principal indicador da Bolsa de Valores brasileira subiu hoje 0,78% e ultrapassou pela primeira vez na história os 96 mil pontos. Na semana, a alta acumulada ficou em 2,6%. O Jornal da Globo é depois da minissérie Meu Nome é Liberdade. Uma ótima noite para você. Boa noite, bom fim de semana.